Muito bem, chegamos ao ponto culminante de nosso programa. Agora nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Você que é o nosso convidado especial para, nesse momento, prestar atenção no que está escrito na palavra de Deus. A glória da nova aliança. Diz assim: e se o ministério da morte, gravado em letras, em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Portanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que era desvanecente teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. 2 Coríntios capítulo 3, 7 ao versículo 18, mas usamos aqui até o versículo 11. Enquanto a velha aliança estava cheia de glória, esta simbolizava pelo resplendor da face de Moisés, a nova aliança que brilha ainda muito mais. Aleluia. Este contraste resulta das funções das duas alianças. A velha era uma aliança de morte, porque tudo o que podia fazer era diagnosticar a doença do pecado. Já a nova aliança, proveniente de Deus, ela providencia o remédio para os pecados dos homens. A velha aliança era um ministério de condenação, porque condenava aqueles que deixavam de cumprir suas exigências. Mas a nova aliança justifica, através do sangue de Jesus Cristo, aqueles que pecaram. É claro, certamente uma coisa maior justifica o pecador do que condená-lo. A nova aliança é superior também, porque ela ainda permanece enquanto a glória da antiga aliança desvaneceu. Vamos, portanto, observar o valor que tem o sangue de nosso Cristo, a morte do Cordeiro que derramou seu sangue para a salvação de todo aquele que crê. Então, a diferença na glória da antiga e da nova é notável. Antiga e nova aliança, é bem claro. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, a este respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Capítulo 3, versículo 10 está escrito: já não tem mais valor. Assim como a lua e as estrelas desvanecem quando o sol levanta, preste atenção, meu irmão, assim a glória da velha aliança empalideceu quando a nova aliança raiou em Cristo. Aleluia. Uma vez em que sua glória foi suplantada, a velha aliança não é mais nossa lei. Nem mesmo os 10 mandamentos, a lei gravada em pedra, se impõem como tais aos cristãos, ainda que muitos deles ainda tenham sido iludidos e incluídos na nova aliança. A exceção é o mandamento do sábado, que não é repetido na nova aliança de Cristo. Uma coisa podemos dizer: você já parou para meditar? À noite, você olha, noite de luar, linda a lua, o brilho da lua, o brilho das estrelas à noite. Está tudo pálido, tudo escuro, em trevas, mas lá em cima está brilhando aquela luz que Deus colocou. Quando amanhece o dia, aquela luz da lua, luz das estrelas, desvanecem. Por quê? Porque chegou o sol, que brilha muito mais. Você já imaginou o que é a velha lei, a velha aliança, que é o Velho Testamento? É assim, é que nem à noite ele brilhava no tempo de Moisés, ele brilhava no tempo dos profetas, ele brilhava no tempo daqueles homens que eram usados por Deus no Velho Testamento, os patriarcas e tantos outros. Aí veio Jesus, aleluia, glória a Deus, lá e viu o sol brilhando. A Bíblia nos diz que o rosto do Senhor brilha muito mais que o sol. Aí vem a nova aliança brilhando, é o rosto de Jesus brilhando na vida daquele que aceita a Cristo, aleluia, glória a Deus. Aí pronto, acabou aquela luz das estrelas, a luz
da lua acabou, agora é o sol. Quer dizer, aquela luz que brilhava nos profetas, aquela lua que brilhava no rosto de Moisés, aquela estrela que brilhava lá no Velho Testamento, empadeceu. Pronto, acabou. Agora quem é que brilha? Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que se entregou na cruz. Aleluia! Para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Nós sabemos aquela história, o véu de Moisés, lá na velha aliança, tendo, pois, tal esperança, eles servimos-nos de muita ousadia de falar. E não somente como Moisés, que punha um véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando falam a leitura, quando eles fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Ainda hoje, você está cumprindo o Velho Testamento. Eu cumpro. O pastor disse que eu tenho que guardar o sábado, eu tenho que pagar o dízimo, eu tenho que fazer isso. Meu irmão, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração desse povo. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, quando eles aceitam ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 ao 17. O Senhor Jesus, o nosso Pai Celestial, aleluia, ele brilha em nossa mente. O véu que cobria o rosto de Moisés, quando ele voltou a falar com o povo, simbolizava o véu da cegueira do coração, a cegueira dos corações daqueles incrédulos judeus, quando eles liam a velha aliança. Assim como os israelitas não podiam ver o resplendor da face de Moisés, tinham desvanecido. Assim também os judeus, até nos dias de Paulo, não podiam ver que a glória da velha aliança tinha desvanecido. Mas, glória a Deus, assim como Moisés retirava o véu quando ele voltava ao Senhor na sua tenda, assim também quando alguém voltava ao Senhor, e ainda hoje volta ao Senhor, aleluia, seu véu é removido, é tirado a cegueira dos olhos, a falta de entendimento, e ele vê claramente o que? O sol que brilha. O sol verdadeiro é Cristo, o nosso Senhor. Já não nos importa mais o brilho das estrelas e o brilho da lua. Estamos vivendo o dia, e o dia é Cristo. E está escrito que no céu não tem noite, é dia todo o tempo, porque a luz que brilha lá é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia! O Senhor a quem nos voltamos hoje é o Espírito, que é descrito, glória a Deus, ele é descrito nesse contexto como agente da nova aliança. Quando nos voltamos para o Senhor, na nova aliança, glória a Deus, então ficamos livres, livre de culpa, livre de pecado, livre da morte, especialmente do véu que impede o entendimento espiritual. Só pode compreender essas palavras aquele que tem o Espírito de Deus, aquele que foi tirado a trave do olho, aquele que foi tirado o véu do seu rosto, porque agora vivemos na presença de Deus, aleluia, o Senhor nosso Pai Celestial. Moisés era um modelo para eles, agora o modelo para nós, quem é? Cristo. As aplicações práticas desse contexto que nós aqui estamos a observar, tendo, pois, a esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. 1 Coríntios 3,12. A mensagem desvendada clama por um remédio, por um método desvendado de proclamá-la. Você tem que proclamar. Nós temos que aceitar, levar a palavra. Aleluia. Não deve haver desculpa para o anúncio franco e aberto do domínio de Cristo e o seu evangelho, porque o estilo do ministério deve concordar com o caráter da mensagem. Paulo era ousado. Ele era um homem de Deus. Ele pregava e ensinava a verdade a todos, indiferente do perigo. Como eu disse, há um grande perigo o homem não aceitar a Cristo. Esse é o perigo, porque ele, se não aceitar a Cristo, não tem como entrar nos portões dourados da casa de nosso Pai Celestial. Não tem como ele passar ali. Então, ele era frequentemente expulso da cidade, espancado,
e aprisionado, mas nunca se esquivava de declarar a verdade. Nós, por outro lado, tendemos também a ser hesitantes e indiretos em nossos ensinamentos, porque tememos o ridículo e a rejeição. É verdade, todos nós. Se ao menos pudéssemos começar a ver a espantosa glória do Senhor mostrada no Evangelho, aleluia, então declararíamos a verdade com coragem. É o que falta, homens de coragem. Segundo ponto, nós podemos observar que somente quando os israelitas se voltaram para Cristo, puderam discernir o verdadeiro significado e glória da nova aliança. Muito do Velho Testamento reflete a sombra de Cristo. O tabernáculo, os sacrifícios, o sacerdócio, o reinado e muitos eventos da história do Velho Testamento revelam a figura de Cristo. Ele é a chave para o entendimento do Velho Testamento, é Cristo. Sem Cristo, muito do seu significado permanece trancado na obscuridade. Por isso, temos por responsabilidade e alegria de estar aqui para pregar esta palavra, levando a você, meu irmão, e fazer as figuras quanto à velha e à nova aliança, porque este texto dá uma tremenda visão da verdadeira meta do cristão. Refletir a glória de Cristo e ser, glória a Deus, transformado em sua imagem. Cristianismo, meu irmão, é muito mais do que moralidade e ainda comparecimento à igreja. É um proceder, digamos, é um processo dinâmico, resultante em Cristo, sendo formado do coração do cristão, conforme Paulo nos diz lá em Gálatas 4,19. É muito mais, é superar a nós mesmos. O cristão deve começar a parecer com Cristo. Será que você parece com Cristo? Você que é cristão, você que está nos ouvindo aí, meu irmão, faça uma comparação entre você e Cristo. O que você está usando de Cristo? O que você faz para imitar a Cristo? Tem gente que está imitando só o inimigo, só imita o que não presta. Há uma necessidade de reconhecermos, não há segredos enquanto a como esta transfiguração acontece. É preciso você observar. Contemplando Cristo em sua palavra, quanto mais olhamos para ele e procurarmos copiá-lo, mais o Senhor nos transformará. Essa é a palavra. E a mudança é para ser progressiva. Cristo, glória a Deus, ele deve habitar em nosso coração mais e mais a cada dia. Glória a Deus. Enquanto o Espírito executa a sua obra, o caráter de Deus deve emergir progressivamente na estrutura e natureza de nossas vidas. É só aceitar, é só confessar, é só se esforçar e andar com Cristo. Meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, preste atenção, pare um momento para pensar sobre como era a vida de Cristo. Sua paixão intensa era a vontade de seu Pai. Ele nunca falou e nunca agiu por sua própria iniciativa. Sempre buscou ativamente agradar ao Pai. Ele mesmo disse, ele orava ao seu Pai frequentemente, mantendo uma relação íntima com ele. Precisamos também crescer para sermos mais dominados pela vontade do Pai e para desenvolver uma amizade mais íntima com ele no coração. Aleluia! Será que você está fazendo isso? Se não estava, procure fazer a partir de hoje. Jesus era compassivo, amigo e perdoador. Ainda que os discípulos o desapontassem, muitas vezes, como acontecia, ele continuou a trabalhar com eles pacientemente. Mais tarde, um anjo incumbido, porque ele disse às mulheres que fossem e convidassem os discípulos. Pedro, para encontrá-lo na Galileia, conforme está escrito em Marcos 16:7, naturalmente Pedro era um discípulo, mas o Senhor sabia que ele poderia sentir-se indigno de encontrar Jesus depois de ter deixado um momento tão crítico. Assim Jesus conseguiu novamente receber ele e mandar ele um convite especial. E quando eles se encontraram, Jesus encorajou, prometendo usá-lo para alimentar suas ovelhas. Então, meu irmão, Jesus Cristo, ele perdoa. Ele olha para nós e sabe de nossas fraquezas. O amor de Jesus era limitado aos seus seguidores.
Ele pediu a Deus para perdoar aqueles que o estavam crucificando. Lá em Lucas 23, versículo 24. Como nos comparamos com Jesus, irmão, em perdão? Será que você seria capaz de perdoar aquele que está lhe ofendendo? Veja o que ele ensinou lá na oração do Pai Nosso. Pai, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Tem gente que diz, não, eu não perdoo não, eu vou matá-lo. Aí onde está o problema? A pessoa que parece com Cristo, que segue a Cristo, ele se corrige. Ele procura saber as suas fraquezas e vai diante de Deus e diz, Senhor, me perdoa. Ele não faz uma oração de fariseu. Porque tem gente que chega diante de Deus, lá no capítulo 18 de Lucas está escrito, 2 homens chegaram diante de Deus. Um dizia, eu não sou que nem esse elemento ruim, eu jejum, eu dou dízimo, eu faço minhas orações regularmente. Já o outro lá de longe batia no peito, nem levantava a cabeça, dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pobre pecador. Jesus disse que esse aí saiu perdoado, mas aquele que se exaltava não saiu perdoado, porque está escrito que quem se humilha diante de Deus será exaltado, mas aqueles que se exaltam serão humilhados. Entendemos? E podemos estarmos realmente permitindo ao Senhor mudar-nos para a imagem e a glória espiritual de Cristo. Por isso, é necessário que a gente passe o tempo orando, buscando ao Senhor, para que Ele abençoe nossa casa, abençoe nosso lar, abençoe nossa família, abençoe nossos filhos. O verdadeiro cristão reflete a glória espiritual de Cristo em seu caráter e na sua vida. O verdadeiro discípulo, ele compra fiado e paga. Não pode pagar, ele não compra. Seus negócios são negócios limpos. Um homem de Deus tem que ser assim. Às vezes você pode dizer, mas eu vi alguém que compra fiado e não paga e diz que é crente. Meu irmão, esse aí está longe do Senhor. O homem de Deus é de Deus. É justo. Ele é justificado pelo sangue, pela glória do Senhor na sua vida e no seu rosto. Foi o que nós observamos aqui, a glória do Senhor na face do discípulo. Será que Jesus seria capaz de mandar um homem comprar fiado e não pagar? Não. Quem segue a Jesus é justo, porque ele faz as coisas e dá certo. Ele tem o seu caráter, ele tem a sua vida, ele tem a sua comunhão com o nosso Pai Celestial. A verdade é essa. Enquanto outras pessoas não têm nada a ver com isso. Está no meio daqueles que são verdadeiros cristãos, dizendo que são, para enganar outros, e assim causa o escândalo. E Jesus disse, ai daquele homem por quem parte o escândalo, é melhor colocar uma pedra de 1000 quilos no seu pescoço e depois jogar na profundeza do mar. Tem essas pessoas que estão só para atrapalhar, mas tem aqueles que são as verdadeiras testemunhas do Senhor, que recebem a glória do Senhor na sua face, e que ele, quando ele fala, está falado. A palavra do crente é sim, sim, e não, não, que passar disso é de procedência do maligno. Então, meu irmão, essa palavra de hoje fica aqui para nossa edificação, para nossa comunhão com o Pai Celestial. Eu não estou falando aqui dessa forma, querendo ser melhor, querendo ser bonzão, não. É porque eu quero dizer que a palavra de Deus é a verdadeira palavra. É o que está aqui escrito, para que a gente possa, cada dia, preocuparmos em crescer espiritualmente diante do Senhor, cumprindo com o que está escrito. Eu conheci pessoas que eram ruins, mas depois que aceitaram a Cristo, se tornaram nova criatura. É porque está escrito a palavra. Ora, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e agora tudo se fez novo, tá bom? Oremos para que Deus nos dê graça e nos dê vitória. Senhor nosso Deus e Pai que está no céu, que o Senhor venha cada dia, Pai, nos renovar, nos dar entendimento, nos dar capacidade para pregar a Tua palavra e fazer a Tua vontade e assim ter comunhão com o Senhor. E que o nosso nome cada dia esteja mais vivo, ativo no Teu livro, para que possamos em breve, na Tua vinda, subirmos às mansões celestiais. É o que nós esperamos, Pai, a Tua vinda a qualquer momento. Em o nome de Jesus, Pai, suplicamos e te agradecemos. Você que ora, diga amém e um bom dia no nome santo do Senhor, desde agora e para todos sempre.